Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. O Tribuna Livre é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. É um oferecimento do Robert Hair Fashion, que fica ali no Hotel Bonaparte, no setor hoteleiro sul. É um oferecimento também da Lojas New, que é onde tem as melhores camisas, as camisas mais bonitas e mais baratas. Ela fica ali no Conjunto Nacional, no Térreo e no Taguatinga Shopping. E, finalmente, também é um oferecimento da Prismac Turismos, é onde você adquire via online as melhores passagens, as passagens mais baratas. Aproveite que nós estamos no mês de janeiro, então você já pode comprar a passagem mais barata, entendeu? E vai poder passear à vontade com sua família. Mas hoje nós temos aqui um convidado ilustre, uma pessoa constante, né, de constante atuação aqui no meio de Brasília, né, e é o nosso presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, o Kleber, né. O companheiro Kleber está aqui conosco, juntamente com o meu amigo Solano, que é nosso constante presença, é o repórter do Planalto, o homem que mais ama a sogra, né, que existe aqui nessa nossa cidade. E vamos conversar um pouquinho com o Kleber sobre a questão do comércio aqui no Distrito Federal. Nós temos aí a questão da revitalização da DAP3, nós temos a questão do estacionamento nas entrequadras, temos também aí a questão da segurança, tem muita gente reclamando de segurança. Mas, Kleber, antes de tudo, quero lhe desejar boas-vindas, entendeu, ao nosso programa, lhe agradecer pela sua presença e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Solano? Muito obrigado, Raimundo. Bom dia a todos os telespectadores. Nosso amigo Solano, bom dia. E é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez com você. Pois é, Kleber, como é que está essa questão? Veja, nós estamos entrando aí no ano da Copa das Confederações. Brasília vai receber muita gente, né? O ano seguinte, 2014, nós teremos a Copa do Mundo. Como é que o comércio no Distrito Federal está se preparando para atender, para receber todo esse pessoal? Nós temos gente aí treinando, aprendendo línguas para poder atender bem. Como é que está essa coisa? A gente vê com muito otimismo, né, Raimundo? Hoje, o Distrito Federal, acho que não deixará de ser uma porta de negócios, entendeu? A expectativa muito grande, tanto o SEBRAE quanto a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, SESC, SENAC, tem aí diversos programas de capacitação e as pessoas estão empolgadas. Então vocês estão, a Secretaria de Microempresa que está capacitando o pessoal? Também, a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, SENAC, SESC. Então, acho que é uma grande oportunidade para que todos busquem aumentar um pouco mais seu conhecimento. Então, temos aí a Copa das Confederações, o ano que vem temos a Copa do Mundo e o comércio em si se prepara para receber os nossos convidados. Perfeito. Solano parece que está aí com a pergunta na ponta da língua, né, Solano? O Kleber, eu tenho andado muito no comércio de Brasília, na cidade satélite. Qual o mistério, qual o milagre para que o comerciante, então, se sinta muito alegre com essa nova administração da Associação Comercial? Observa-se que toda e qualquer mudança, é lógico e evidente que gera-se algumas expectativas. Eu já tenho uma experiência muito longa, estou na Associação Comercial desde a época do nosso querido Lindbergh, passei pela cidade do automóvel, na criação da cidade do automóvel, na época da Agência Auto. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o setor produtivo. E a gente percebe que novos momentos virão, gera-se uma expectativa muito grande, já fizemos todos os ajustes possíveis que precisávamos de fazer dentro da Associação Comercial e a partir agora, dos primeiros dias de janeiro, nós iremos para a rua, iremos ao encontro do empresariado. Então, acho que é uma oportunidade de nós mostrarmos o que temos a oferecer aos nossos empresários. Kleber, e a questão de estacionamento? Isso é uma reclamação principalmente da década de 80 para cá, né? Quer dizer, as pessoas querem adquirir produtos ali nas entrequadras, mas muitas desistem porque dizem que o trânsito é infernal, que não tem vaga, e quando bota o carro dentro da quadra o pessoal reclama, enfim. Como resolver isso, Kleber? É o seguinte, eu acho que a primeira alternativa, o primeiro passo, e eu espero que aconteça a curtíssimo prazo, que é a revitalização do próprio transporte público. A partir do momento que você tem um transporte de qualidade, você pode cobrar um pouco mais da própria comunidade. Eu defendo dioturnamente a criação do estacionamento rotativo, mas nós não podemos penalizar mais uma vez... Rotativo é aquele que a pessoa vai pagando por hora que fica. Que vai pagando por hora que fica, mas mais uma vez, eu acho que não seria justo nós sacrificarmos mais uma vez o contribuinte onde não tem uma outra alternativa que seria
o transporte coletivo. A partir do momento que nós tivermos um transporte coletivo de qualidade, eu defenderei dioturnamente a criação do estacionamento pago, onde esse recurso poderá ser revertido no próprio subsídio do transporte coletivo. A partir do momento que você parou o seu carro e começou a pagar por hora, nós iremos evitar que o próprio funcionário que chega 8 da manhã e vai embora às 6 da tarde tire o direito daquele usuário utilizar aquele estacionamento. Que eu acho que esse estacionamento ele tem que ser compartilhado. Então veja o seguinte, quando há uma ocupação do comércio e há uma desobstruição da residência, o morador não admite que chegar na hora do almoço e não encontrar a vaga para estacionar, que ele se julga dono dessa vaga, que não é o correto. Essa vaga ela tem que ser compartilhada. Então acho que é uma questão que precisa de amadurecer. Brasília tem talvez um estilo bem diferente de todos os estados, nós não temos o hábito de andar a pé. Então é importante que a comunidade entenda que, juntamente com o setor produtivo, tem que fazer um uso compartilhado. Kleber, eu me lembro quando eu era secretário de Justiça, se discutia muito os problemas da cidade, porque Brasília é uma cidade que tem 50 e poucos anos, foi criada dentro de uma concepção, evidentemente que o tempo tem o seu dinamismo, né, e as coisas foram acontecendo, as situações se alterando e tudo, e as demandas passaram, né, a exigir uma solução imediata. E eu me lembro que naquela época que eu estava lá como secretário de Justiça, eu participei de umas 2 reuniões em que surgiu uma ideia que eu simpatizei muito, que era criar ali nas entrequadras, você veja, só para visualizar, entre a 204 e a 203, tem um espaço enorme na quadra, né? Seria criado estacionamentos, né? Preservando-se, evidentemente, né, a questão ambiental, coisas mais no sentido ecológico e tal, e a associação comercial, juntamente com o governo, cuidando daquele estacionamento para criar facilidade para o usuário, porque ele vai andar o quê? No máximo 100 metros, tá certo? Mas tendo a tranquilidade de que o seu carro não será roubado, não será arriscado, não vai receber multa, essa coisa toda. Essa ideia não andou, não foi mais ventilada, o que houve? Existe aí algumas burocracias, principalmente com os órgãos de controle ambiental, o IFAM e outros órgãos que às vezes criam algumas dificuldades. Observa-se que a partir do momento que tiver o bom senso do poder público, dos órgãos governamentais e o desejo do próprio comércio, é uma questão de bom senso. Nós defendemos a criação desses bolsões, que seria aquele estacionamento público, à frente do comércio, que venha a ser tarifado. Esse recurso, com toda certeza, ele irá fazer muito bem à sociedade. Então nós temos cobrado e temos dialogado bastante com diversas pessoas do governo, dentre eles o próprio governador, e temos uma expectativa muito grande que, a partir do momento que ele substituir a nossa frota de ônibus, que colocar o VLP para funcionar, que nós venhamos a implantar esses bolsões de estacionamento e a revitalização dos estacionamentos também. Então o comércio sofre muito com a falta de estacionamento, com a falta de segurança e com a falta de acessibilidade. O Kleber, hoje sabemos que a Associação Comercial tem em torno de 3 a 4 mil associados. O que o empresário pode esperar da Associação Comercial para 2013? É o seguinte, a partir do momento que assumi a Associação Comercial, eu venho até dizendo que a Associação Comercial é a casa do empresário. Então, que todos eles sejam muito bem-vindos. Nós temos o departamento jurídico, nós temos a implantação de imediato do cartão de crédito com a parceria com a Planvale, que é um grande produto que poderá fazer uma grande diferença. Por sinal, nós vamos entrevistá-lo no outro programa já. Ah, sim. Então, veja o seguinte, que poderá perfeitamente criar a fidelização do seu cliente com uma linha de crédito. Nós temos um departamento jurídico atuante e estamos de portas abertas para ouvir não simplesmente o empresário, como a comunidade, para defender as bandeiras que são da cidade, que é de Brasília, independente de questão ideológica e partidária. Associação Comercial é a casa do povo. Bem, o Solano tem mais algum questionamento a fazer para o nosso presidente? Eu estou muito satisfeito com a presença do Kleber aqui no programa Tribuna Livre. E, como eu disse antes, o empresariado local está satisfeito. Tenho conversado com muitos empresários, como disse, em Brasília, e eu espero que você continue fazendo esse trabalho trilhando, porque você é um empresário. Ama Brasília como todos nós amamos. Muito obrigado pelas palavras. Eu digo para você que isso aí simplesmente aumenta a nossa responsabilidade, não só a minha, como de toda a diretoria, eleito para desempenhar esse papel.
Perfeito. Aliás, você falou eleito, né? E o seu vice também é um grande amigo e já está convocado para dar uma entrevista aqui no nosso programa, que é o nosso amigo Hélio do jornal Alô Brasília, né? Um grande abraço para o Hélio. Um grande abraço para o Hélio, né? Bem, meus amigos, mas eu quero agradecer a sua presença, sabemos da sua dificuldade aí, às vezes, de encontrar tempo, mas sempre encontra tempo para atender nossos convites, Kleber. Quero agradecer muito e o programa Tribuna Livre volta já já. The bargains, see you make your way through the crowd and say hello. Robert Hair Fashion. Little did I know. A beleza é aqui. That you, Romeo, you were throwing pebbles. Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre e agora nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, né? Afinal de contas, nós estamos no mês de janeiro, é o mês em que os pais, né, procuram comprar o material escolar para os seus filhos, né? E algumas exigências que são feitas pelas escolas, né, às vezes soam de modo estranho, né? Então, nós trouxemos aqui a doutora Ildecê Amorim, que é a nossa advogada, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, né? Temos aqui o nosso consultor, doutor José Vieira, né? Doutor José Vieira é a pessoa que responde, né, a todos os questionamentos sobre direito do consumidor aqui no programa Tribuna Livre. E temos também aqui o nosso articulista, né, o João Eduardo Zisman, que para aqueles que estão estranhando assim o rosto dele, né, porque o Robert tem dado assim um trato muito especial ao João, né? O Robert é craque, eu faço questão de ser o garoto propaganda dele. Tá certo. Mas vamos falar sobre a Lei 4.311 de 2009, que é a lei que trata do material escolar que pode ser exigido pelas escolas. Então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a doutora Ildecê por comparecer aqui no nosso programa Tribuna Livre, eu gostaria já de começar lhe dando as boas-vindas e perguntar, doutora Ildecê, como é que funciona essa lei, por que só agora, se ela é de 2009, por que só agora é que está se falando nisso e por que as escolas não estavam seguindo? Bom dia, eu é que agradeço o convite para estar aqui e esclarecer sobre uma lei tão importante para o Distrito Federal, para os consumidores, para os pais. Essa lei ela foi sancionada em 2009 e Só um parênteses, a lei é do deputado Raimundo Ribeiro, né? Exatamente. E aí de 2009 para cá não se mexeu em nada? Não, é verdade. Olha, o senhor foi muito feliz quando mandou a proposta para a Câmara, porque essa lei, o Distrito Federal foi um dos pioneiros na época em leis nesse sentido. Parece-me que existia apenas na Bahia. O senhor foi muito feliz porque é mais um instrumento de defesa desses consumidores, dos pais, dos responsáveis pelos alunos. Na verdade, a lei, ela exige que as escolas, elas entreguem junto com a lista do material escolar, um plano de execução. E eu creio que esse plano de execução é que é desconhecido desses consumidores. Porque esse plano de execução é que vai dizer qual o material que a escola está pedindo e por que ela está pedindo. Então, é interessantíssimo, porque a escola tem que dizer, eu estou pedindo 2 lápis. Justifica por quê? Porque o plano vai ser discriminado e detalhado de todo esse material de uso individual, porque a escola não pode exigir material de uso coletivo do aluno, porque isso já está na mensalidade. Perfeito. Doutor Vieira, parece que tinha uma pergunta aí para fazer também a doutora Ildecê sobre essa lei. Doutora Ildecê, por que só agora essa lei foi lembrada? Porque não antes? Porque a lei federal... são 3 anos já, né? Há 3 anos. Que a lei federal também é muito clara com relação a aquisição desse material de uso comum do aluno. Como é que se explica? Porque só agora as escolas vieram a lembrar dessa lei. Na verdade, as escolas, elas continuam sem lembrar da lei, doutor Vieira, porque convém a elas não lembrar, né? O questionamento é o desconhecimento da sociedade. A sociedade é que não conhecia e a lei não era divulgada, não havia interesses.
Então vamos aproveitar o nosso programa, a audiência. Me diga, o que a escola pode exigir e o que não pode exigir? Por exemplo, papel higiênico, pode exigir? Olha, essa é uma questão interessante, porque para o uso coletivo não pode exigir, mas se naquele plano de execução especificar que necessita de um rolo de papel higiênico para uma atividade lúdica, para uma atividade didática pedagógica individual do aluno, pode. Mas, se for para uso coletivo, material de higiene pessoal, material de limpeza... Isso a escola tem que oferecer. Não pode, a escola oferece porque está incluso na planilha de custos que vai dizer o valor da mensalidade, que é diferente do plano de execução. Qual seria, a gente como pai, qual atitude você deve tomar? Porque a lista, por exemplo, do colégio dos meus filhos já veio esse ano e não consta nada disso. Consta aqueles mesmos pedidos absurdos. Resma de papel. Aquela coisa maluca que você não sabe para onde vai. Grampeador. O que é que a gente deve fazer? O que é que o consumidor, o pai, deve fazer? Ainda há tempo de ir à escola, de posse da Lei 4.311 de 2009, e exigir o que consta no artigo 1º, que é a obrigação da escola de proceder à entrega, junto com a lista de material, desse plano de execução. Aí o pai vai olhar o plano de execução e vai ver se há realmente necessidade daquele material que está sendo exigido. Se o pai, o responsável, entender que aquela exigência está abusiva, exagerada, ele conversa com a escola para que a escola reduza ou deixe de exigir aquele material específico. Agora, o PROCON, que é algo que administra isso e vocês bem conhecem, o ex-presidente também, não poderia fazer essa ação proativa no sentido de requisitar as escolas, todas aquelas listas, inicialmente, logo no final do ano, no início do ano, de forma que a gente... Para poder uniformizar. Uniformizar de forma que não recaísse sobre os pais a responsabilidade, muitas vezes, que você vai negociar com a escola deixa para lá, não sei o quê, e você fica naquela situação de não querer fazer valer os seus direitos. Sim, o PROCON pode requisitar. Inclusive, o PROCON requisita listas de material de escolas, até para saber se há alguma exigência abusiva nessa lista. O PROCON tem competência de oficiar essas escolas para que forneçam esses planos de execução. Sim, com certeza. Outra questão, e aí eu estou entrevistando mais do que o líder do programa, mas é uma questão importante que é muito atual, que é o tal da exigência do famigerado iPad, né, que algumas escolas estão solicitando. Como é que é isso? Como é que você paga uma mensalidade absurda, né? Uma lista de material longa e cara. E ainda bem que tem o 13º para comprar coisa. Pois é, ainda vai exigir que o aluno apresente e leve um iPad, que é um eletrônico dos mais caros hoje. Então, o que é isso? Que absurdo é isso? Não, essa exigência, a escola não pode exigir. É um tema polêmico, inclusive existe até na Câmara Federal um projeto de lei 4.052 de 2012 que veda a exigência desses tablets, iPads, computadores. Por quê? Porque é mais um ônus aos pais. E há a parte pedagógica, em que há uma corrente que diz que isso vai fazer muito bem ao aluno, porque eles já mexem com isso nas suas atividades privadas. Sim, mas isso a escola devia oferecer, né? Isso. A escola oferecendo, ótimo. A escola não pode colocar como obrigatoriedade. Então, um tema muito polêmico, mas a sua lei, deputado, veda no artigo 6º a exigência de qualquer material e a proibição de que o aluno seja... o aluno não pode ser proibido de participar das atividades nem das aulas pela falta do material. Então, a sua lei já veda a exigência desse material. Eu teria uma última pergunta também, que é um caso que aflige vários pais, que é a questão das escolas, de algumas escolas que cobram a garantia da vaga para a matrícula do ano seguinte. Isso existe? Isso é possível? Isso é legal? Como é que funciona isso? A garantia da vaga, ela é legal, desde que ela seja descontada da primeira mensalidade. Então, o pai vai garantir... É só uma antecipação. É uma antecipação da primeira mensalidade. Ela não pode ser maior do que a primeira mensalidade. Por quê? Porque ela vai ser descontada. Ela pode ser menor ou igual.
não pode vir a garantia de vaga e mais as mensalidades indistintas. Não, ela é um adiantamento da primeira parcela da mensalidade. Então quer dizer que o pai de aluno só deve pagar 12 meses durante o ano? Sim. Não tem... ele pode até no contrato, a escola pode dar um desconto para pagamento à vista daquele contrato anual. Mas em via normal, se você optar pelo parcelamento, só são 12 parcelas. O máximo de 12 parcelas. E essa garantia de vaga, qualquer valor dado, né, tem que ser descontado nessa primeira mensalidade, ou primeira parcela. Bem, nosso tempo é muito curto, né? O programa Tribuna Livre é bom, né? E acaba rápido, né? Porque o tempo é curto. Mas eu quero agradecer aí o João Eduardo Zisman, agradecer o doutor Zé Vieira, né? E agradecer a você, doutor Ildeceu, pelos esclarecimentos, né? E dizer o seguinte, se você, de alguma forma, tiver seu direito violado nessa questão aí da lei do material escolar, você pode procurar o PROCON, mas pode procurar também a Comissão dos Direitos do Consumidor na OAB, que fica ali na 516 Norte, não é isso, doutor Ildeceu? Então, agradecer aí a sua presença, ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco e o programa Tribuna Livre volta já já. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Robert Hair Fashion. Little did I know A beleza é aqui. that you, Romeo, you were throwing pebbles. Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre e agora estamos aqui com a nossa bancada, João Eduardo Zisman, o Luiz Solano, né, que é o repórter do Planalto. Aliás, deixa eu fazer uma correção, viu, João? É que no programa de fim de ano, você aqui fez uma declaração de amor praticamente para a sua sogra, né? E o Ronaldo, que é o nosso produtor, né, ele censurou, né? Ele achou que não deveria colocar. Mas eu faço questão que você refaça, né? Mas ou ratifique. Ou o Ronaldo não tem mãe ou não tem sogra. Uma das duas, só pode ser. Manda um beijo para Manda um beijo para minha sogra, Ana Carolina. Ana Carolina, Tá. né? Tá. Fique com Deus. Minha eleitora, viu? Sua eleitora, é verdade. É verdade, é verdade. Bem, mas vamos falar um pouquinho, né, de Brasília. Infelizmente, né, não tem muita coisa boa para se falar, só tem coisa ruim, né? Quer dizer, o governador parece que está passeando mais uma vez, né? É difícil encontrá-lo aqui em Brasília, né? E enquanto isso, Brasília foi para o Jornal Nacional, né? Brasília foi divulgada no sistema de saúde, né? Parece que os médicos não comparecem mais aos hospitais, foram fazer uma prova feita pela própria Secretaria de Saúde, a segurança também está abandonada, que a gente já conhece, né? Esse negócio da saúde é impressionante, porque primeiro, na mesma semana que aconteceu aquele episódio lá no Hospital da Ceilândia, onde aquela médica que já é reincidente em tratar mal... A médica parece que destratou, bateu, brigou. Puxou o camarada. As imagens foram muito fortes, né? O cara com o braço quebrado. Bom, ela, enfim, ela não aceitou, e não sei se isso é orientação, é a nova técnica de evitar reclamação, é a porrada. Tratamento de choque. Tratamento de choque. Então, na mesma semana que aconteceu esse triste episódio, nós vamos para o Jornal Nacional, o jornal de maior circulação, para aparecer que os médicos desapareceram no final de semana. E toda hora fica aquela publicidade dizendo que contratou gente para... O engraçado é o seguinte, que o concurso, as provas foram realizadas pelo próprio GDF, eram provas de residência médica. Ué, mas... O médico não tem mais residência. O médico já não é médico, não é mais residente. Não é mais residente. Quer dizer, ou seja, nós que vamos a posto de saúde, ou quem precisa ir a posto de saúde, é sendo tratado como cobaia, tratado pelos residentes. Isso ficou inequívoco na reportagem. E não há uma justificativa plausível para isso, escala de médico. É um assunto que a gente está tão, vamos dizer assim, cansado de ouvir, essa falta de planejamento, essa falta de gestão da saúde pública. Um DF, onde o governador é médico, o secretário de saúde é médico, o adjunto da Secretaria de Saúde é médico. São mesmo médicos, João? Pô, eles deviam trabalhar de fato, botar o jaleco e ir lá dar expediente. Inclusive porque tem uma promessa do então candidato Agnello, né, de que ele ia tomar conta da saúde os 3 primeiros meses, né? Mas nunca apareceu, durou né? pouco. Durou pouco isso, né? Realmente é de uma irresponsabilidade
extraordinária essas pessoas que estão ocupando indevidamente os postos na gestão da saúde pública do Distrito Federal. É lamentável, né? Mas, infelizmente, é o que acontece aqui no Distrito Federal. Mas, saindo um pouquinho da saúde, João, a OAB, e aqui eu quero parabenizar o doutor Ibanez, né, Rocha, entrou com uma ação e já ganhou, inclusive, né, com relação à questão da nota legal. Era evidente, era flagrante a inconstitucionalidade, o erro da Secretaria de Fazenda, o estelionato que se praticou contra o consumidor, quando o consumidor foi estimulado a pedir a nota fiscal para poder ter o desconto do IPVA e do IPTU, né? E aí depois os caras querem mudar a regra como se fossem donos do mundo. Alguém precisa avisar o governo, não só o governo distrital, mas o governo federal também, que existe lei neste país e que a lei precisa ser respeitada. O Raimundo Solano, é de um primarismo, são atitudes de uma grosseria. Não, é de uma burrice jurídica extraordinária. Intelectual, de uma disfarçatez. Isso é surrupiar na cara dos outros, é um absurdo. Quer dizer, como é que se começa um jogo, um projeto até interessante, que é o projeto de nota legal. Que nem é desse governo, é do governo anterior. Talvez seja por isso que seja interessante. Aí vai e mexe. Mexe para pior, prejudica todo mundo. Para prejudicar todo mundo. É verdade. Eu não sei, Solano tem mais experiência aqui do que a gente. O Solano tem mais experiência? Isso, Solano? Você já viu um troço desse? Não parece, se bem que lá fora você estava brincando, estava me perguntando por que o Solano não aparece naquele retrato da Santa Ceia, né? E eu perguntei a você por quê, você me disse que é porque mandaram ele buscar o vinho, é verdade? Mas, Solano, tirando a brincadeira aí, você também tem algo na área de segurança aí para falar, né? Parece exatamente. Que o posto da polícia militar que fica em frente à vizinhança foi assaltado, é verdade? Quer dizer, o bandido não está respeitando mais nem a polícia? Claro, veja bem, eu vou usar uma palavra muito forte. O governo mente. Quando vai para a televisão, quando vai para a mesa dizendo que Brasília está tranquila. Não está, não. Foram assaltados 2 postos, o lado da unidade de vizinhança e um outro posto que levaram o computador, levaram a televisão e até a mulher do delegado Onofre foi assaltado num shopping lá em Águas Claras. Em Águas Claras, né? Então o governo mente. Só acontece, senhor governador, que o brasileiro não é daquele tempo, do passado, não. Ele não está aceitando, não está acreditando nessa campanha publicitária que o senhor está vinculando em toda a mídia do Distrito Federal. Isso é lamentável. Hoje eu estava conversando com um amigo meu em Lisboa, falando com ele pelo telefone, porque essas informações, Ribeiro, já estão chegando no exterior. Brasília é a sede da capital, é a sede do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, Brasília está sendo motivo de chacota. Está sendo motivo de chacota. Os ministros estão preocupados com a própria família. Quando agora sai, não sai sozinho, não. Sai muito bem acompanhado, sai com segurança. E o que não pode pagar uma segurança? Ele vai se encontrar na frente um bandido, um assaltante, um sequestrador, porque o governador, o governo do Distrito Federal não está dando a devida atenção, como disse, vocês falaram aqui, na educação, na saúde e na segurança pública. Vamos ter um caos muito breve aqui na capital federal. É médico que não comparece, é escola que não funciona, né? Você precisar contratar segurança particular para poder andar nas ruas da cidade. JK, né? Vai voltar. Vamos ter a volta de JK. E Brasília vai ser novamente aquela cidade, a capital da esperança. Isso é uma certeza. Tá certo. Bem, eu quero então dizer a vocês que o nosso tempo é curto, está chegando ao fim, né, o programa Tribuna Livre, mas queremos agradecer muito ao João Eduardo Zisma, agradecer ao Luiz Solano, né, são nossos companheiros de bancada, agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência, dizer que sábado que vem estaremos de volta, se Deus permitir, no oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, onde você saboreia a melhor comida mineira do Distrito Federal. Um oferecimento do Nil Camisaria, né, as lojas Nil, ali no Taguatinga Shopping, no Conjunto Nacional, ali no térreo, né, onde você pode realmente adquirir a um preço barato, né, aquelas camisas boas, né? Um oferecimento também da Prismac Turismos. A Prismac Turismo oferece as passagens mais baratas, as passagens aéreas mais baratas, desde que a compra seja online. A Prismac Turismo fica ali no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte. E finalizando, o oferecimento do Robert Hair Fashion, fica ali no Bonaparte, é um estúdio, né? E ele é realmente um mágico, porque ele torna o Solano muito bonito, né? O João não consegue ficar bonito, mas fica pelo menos apresentável, né? Enfim, esse é o programa
Tribuna Livre, que, se Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo sábado.